Eu quero compartilhar uma palavra com vocês baseado numa declaração do profeta Oséias. Ele, falando da parte de Deus, diz no capítulo 4 e no versículo 6 o seguinte. Eu vou ler a primeira parte do versículo 6 apenas. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Eu quero tomar justamente essa declaração de Deus por intermédio de Oséias. E o tema da minha mensagem hoje é os danos da ignorância. O texto está dizendo de uma forma clara que a ignorância ela pode ser destruidora. Ele diz, o meu povo está sendo destruído. Uma outra versão diz, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Então é muito importante que a gente entenda o quão significativo, importante e relevante é o conhecimento, não apenas na relação com Deus, mas para se viver o mundo espiritual, a vida espiritual. Nós precisamos entender a importância do conhecimento e, em contrapartida, quais são os danos da ignorância. A minha ênfase hoje, apesar de apresentar o aspecto negativo da ignorância, obviamente, é produzir em você uma reação positiva, é a busca pelo conhecimento. E eu quero tratar de 3 áreas específicas onde esses danos da ignorância se manifestam. Em primeiro lugar, eu quero falar disso no nosso relacionamento com Deus, né? A ignorância em relação a Deus, o não conhecer a Deus. Em segundo lugar, eu quero tratar de outra esfera, que diz respeito à ignorância em relação a nós mesmos, a quem somos e ao que nós temos em Deus. Mas em terceiro e último lugar, eu quero chamar a sua atenção para a ignorância em relação às leis espirituais. Quais são os danos de não conhecer as leis, os princípios que regem o mundo espiritual? Para então, depois de trazer esse alerta específico nessas 3 áreas, podemos, obviamente, falar daquilo que é o antídoto, o conhecimento e como podemos e devemos mergulhar nesse lugar de um entendimento mais claro a respeito de Deus, baseado principalmente na sua palavra. Então, podemos declarar que a ignorância é destruidora. De acordo com Jesus, ela também é escravizadora. Em João 8,32, o Senhor Jesus declara, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos entender que se a verdade produz libertação, é porque então a ignorância, a falta de conhecer a verdade, ela escraviza. E tem muitas pessoas que por falta de conhecimento estão vivendo aquém do que deveriam, né? Muito distante daquilo que Deus preparou, planejou e predeterminou para que fosse a forma de caminharmos com Ele e de vivermos a vida espiritual e de uma forma muito específica a vida cristã. Então eu quero começar falando a respeito do conhecimento de Deus, de não conhecer a Deus. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, nos versículos 6 e 7, nós lemos o seguinte, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Depois de fazer essa afirmação, o apóstolo diz, entretanto, nem todos têm esse conhecimento. O que nos leva à seguinte conclusão, nem todos conhecem a Deus. Obviamente, se a humanidade conhecesse a Deus e se relacionasse com Deus, nós teríamos um mundo completamente distinto, um mundo completamente diferente daquele no qual vivemos. No entanto, quando falamos que nem todos conhecem a Deus, normalmente a nossa inclinação é fazer uma divisão, uma separação básica entre quem ainda não se converteu e aqueles que já se converteram. Quase que pressupondo que quem não conhece a Deus é apenas aquele que ainda não se converteu. Isso é verdade, esse aspecto de quem ainda não se converteu, não ter um conhecimento prático ou íntimo de Deus é fato, mas, por outro lado, a palavra de Deus também fala que dentro da igreja, daqueles que professam a fé, existem aqueles que podem ser categorizados como não conhecendo a Deus. Ainda que talvez o nível de ignorância seja distinto, eles ainda estão dentro de uma dimensão de ignorância, a ponto da Bíblia sustentar essa declaração que mesmo dentro da igreja não conhecem a Deus. Isso me chama a atenção. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 34, ele diz, voltem à sobriedade como convém e não pequem.
porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha de vocês. Aqui Paulo está se dirigindo aos irmãos, à igreja. E ele está falando da necessidade de alguns voltarem a um estado de sobriedade, e diz como convém, como se espera, como se requer de nós, e diz e não pequem. Então está falando de pessoas que estão ainda distante do que o conhecimento de Deus poderia produzir na sua vida, mais do que apenas aqueles primeiros passos da caminhada cristã. Ele mostra que é possível crescer, conhecer a Deus, entrar nesse lugar de sobriedade, poder vencer o pecado. E ele diz, eu afirmo isso para vergonha de vocês, que alguns, e obviamente esse alguns aqui é, dentre os que estão na igreja, caminhando entre os irmãos, não têm o conhecimento de Deus. Então, esse é um assunto que precisa de fato ser trabalhado por cada um de nós. Não é apenas algo para o qual a gente olha e diz, realmente, tem aquelas pessoas que não conhecem a Deus, mas esse não é o meu caso. Talvez você precise se questionar hoje, se mesmo depois de ter entregue sua vida a Jesus e dado os primeiros passos da vida cristã, se você não tem enganado-se a si mesmo, acreditando viver num lugar de conhecimento que você ainda não tem, que você ainda não alcançou. Na verdade, o que nós precisamos entender é que no mundo espiritual há uma guerra contra o conhecimento de Deus. A palavra de Deus nos diz, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, e nos versículos 4 e 5, a palavra de Deus diz o seguinte, as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então ele está falando que nós estamos numa guerra. Uma outra tradução diz as armas da nossa milícia. Estamos no meio de uma batalha. E quando ele fala aqui que as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, ele reconhece que essa batalha é espiritual. Então não adianta ter arma carnal. Nós precisamos de recursos e ferramentas espirituais. E ele estende a ideia dessa batalha e diz, destruindo raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então há um levante no mundo espiritual, de acordo com esse texto, contra o conhecimento de Deus. Nós precisamos entender que quando a palavra de Deus fala de alguém sair das trevas para a luz, não é apenas um ambiente. Trevas, se por um lado fala do domínio do reino do inimigo de Satanás, e luz fala do reino de Deus. Por outro lado, nós precisamos entender que o reino das trevas é um lugar onde as pessoas são escravizadas pela ignorância, e o reino de Deus é um lugar onde as pessoas são libertas pelo entendimento, pelo conhecimento. Luz na Bíblia fala de revelação, fala de compreensão. E há uma guerra no mundo espiritual, tentando impedir as pessoas de avançarem no conhecimento de Deus. Mesmo dentro da igreja, muitas vezes as pessoas se permitem ser confinadas por um pensamento meramente religioso, não cultivam intimidade com Deus, não entendem de fato quem é Deus ou quem elas são em Cristo. E isso tem trazido muito dano, tem de fato nos roubado daquilo que com certeza Deus havia planejado para nós. Agora, mesmo quando falamos daqueles que ainda não se converteram, que não têm o conhecimento de Deus, que não foram expostos talvez ao mínimo, aos fundamentos do ensino bíblico, ainda assim nós precisamos reconhecer que Deus está sempre tentando se revelar a essas pessoas. Ele está sempre tentando se fazer conhecido. Em Romanos, no capítulo 1, eu quero ler do versículo 19 ao 23, o apóstolo Paulo diz o seguinte, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Aqui ele está falando de uma revelação de Deus. Ele diz assim, verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Outra versão diz, sendo percebidos por meio das coisas criadas. Em outras palavras, Deus usa a sua própria criação para se revelar. Os céus anunciam a sua glória, São declarações que nós vamos encontrando nas Escrituras. E o texto diz o seguinte, final do verso 20, por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Aqui Paulo está
denunciando e acusando a prática da idolatria. E diz, em vez de adorarem o Deus vivo e verdadeiro, fizeram para si imagens semelhantes a homens, a animais, né, tentando reproduzir a divindade. No entanto, em vez de reconhecê-lo como Criador, fizeram dele uma espécie de divindade criada por mãos humanas. Agora, o que nós precisamos entender é como esse Deus, enquanto as pessoas ainda não têm acesso à revelação da sua palavra, procura chamar a atenção delas. Eu me lembro de um episódio muito específico compartilhado por um amigo meu, pastor Luiz. Atualmente ele está servindo ao Senhor lá no Canadá, mas eu lembro que desde solteiro já nos conhecíamos, trabalhamos juntos, começamos o ministério pastoral junto. E eu me lembro de um dia onde eu perguntei, Luiz, como você se converteu? Né? Seus pais não eram convertidos, sua família não ia à igreja. Como foi que Deus começou essa obra no seu coração? E ele, emocionado com a lembrança, diz, eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade e eu estava olhando para o céu à noite, para as estrelas. E eu comecei a pensar na beleza, né, desse mundo, da criação. E é como se tudo dissesse, alguém que fez isso, alguém que se importa. Ele diz, eu fui visitado pela presença de Deus, sem que pudesse entender o que está acontecendo, enquanto olhava aquilo tudo. Nós precisamos entender que Deus usa a criação. A criação não é nenhuma divindade, ela não tem nenhum poder, mas Deus usa isso para testemunhar sua grandeza, para chamar a atenção do homem. Em outras palavras, Deus sempre está procurando uma forma de provocar as pessoas a aspirarem e a buscarem o conhecimento dele. No entanto, muitas vezes, o homem, mesmo diante dessas provocações de Deus, não corresponde. E justamente por não corresponder, acaba entrando nessa classificação que a Bíblia diz de se tornar indesculpável. Romanos capítulo 1, versículo 28, alguns versículos à frente, a Bíblia diz assim, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Algo que nós precisamos entender é que mesmo antes da pessoa ser exposta a uma experiência com Deus, a um entendimento da palavra, ela deve manifestar algum movimento de busca, de anseio, de interesse, porque Deus, na sua graça, sempre está provocando o homem a esse nível de resposta. E quando existe esse anseio, essa disposição de busca, Deus certamente irá se revelar. Uma prova disso é o relato de Atos capítulo 10. A Bíblia fala de um homem chamado Cornélio, que estava orando, que procurava dentro do entendimento e da consciência que tinha, honrar e agradar a Deus. Era alguém que orava, era alguém que fazia esmolas. Então, num determinado momento, um anjo do Senhor lhe aparece, porque ninguém será salvo por boas obras, por bom comportamento, por merecimento. Então, o anjo do Senhor lhe aparece e diz, manda chamar Simão por sobrenome Pedro. Diz aonde ele estava, não apenas a cidade, o endereço, e diz assim, ele te dirá palavras mediante as quais será salvo você e toda a sua casa. A salvação ainda vem por meio da proclamação da palavra, que precisa ser crida, precisa ser abraçada. Mas nós precisamos entender que quando alguém começa a ansiar a Deus, haverá no reino espiritual uma série de coisas sendo desencadeadas e liberadas para nos conduzir nessa jornada de revelação, de descoberta de Deus. Então, ainda que você não tenha nenhum conhecimento profundo, se você se permitir ser provocado por Deus, por uma palavra como essa que chega ao seu coração e começar a dizer ao Senhor, eu quero te conhecer, eu quero entrar nesse lugar de descoberta, você vai provocar reações no mundo espiritual e o próprio Espírito Santo de Deus vai começar a conduzir você nessa jornada. É lógico que o maior dano da ignorância em relação a Deus é que somos privados da sua vida. Em Efésios 4:18, a palavra de Deus diz assim, separados da vida de Deus, ou separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem. Esse é o estado dos ímpios, estão separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. O conhecimento de Deus não é apenas para que a gente consiga especular sobre quem Deus é para que de uma forma prática, a gente, por meio de um encontro com Ele, receba da vida que só Ele pode comunicar. Efésios 2 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida, Ele nos vivificou. É muito mais do que apenas receber
receber o perdão da culpa dos pecados que um dia cometemos. Nós estávamos distantes, mortos espiritualmente, distantes de Deus por causa desse pecado. E Ele nos traz vida. No entanto, depois dessa experiência de ressurgirmos, né, de sermos vivificados por Deus, nós precisamos entender que o conhecimento de Deus ainda deve ser crescente, deve ser progressivo e vai nos levar a viver vários outros benefícios. Portanto, a ignorância, a falta de conhecimento também vai nos privar. Tem muita gente que não tem vivido as intervenções divinas, não tem experimentado respostas à oração, milagres, a marca do sobrenatural, por falta de conhecimento. E também tem muitas pessoas que pela ignorância, falta de conhecimento, elas não podem interagir com Deus e viver o que eu chamo das aventuras da fé. Nada de extraordinário será realizado sem o conhecimento de Deus. Daniel capítulo 11, verso 32 diz, né, o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Então nós precisamos entender que a marca do conhecimento, além de nos levar a conectar-se com Deus, a experimentar a vida dele, pode nos levar a viver essa parceria, essa interação que se torna uma aventura extraordinária. A segunda coisa que eu quero destacar sobre os danos da ignorância é não conhecer quem somos e o que temos. Já que o conhecimento de Deus, ele requer mais do que meramente um esforço intelectual, obra do raciocínio, mas é expor-se a uma ação espiritual de revelação. Nós precisamos entender que à medida que crescemos no conhecimento de Deus, nós também cresceremos no conhecimento de nós mesmos, no sentido de entender espiritualmente quem somos e o que temos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, o Senhor Jesus, quando estava em Cesareia de Filipos, com os seus discípulos, ele começa a fazer a pergunta, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, o que é que estão falando a meu respeito? E eles mencionam, né, alguns estão dizendo que você é João Batista, outros estão dizendo que é Elias, Jeremias, um dos profetas, até que Jesus pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? No verso 16, eu vou ler do 16 ao 19, nós temos a seguinte resposta de Pedro. Respondendo, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, agora Jesus está falando com Pedro, bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Algo importante é perceber que Pedro tem uma revelação de quem é Jesus. Enquanto todo mundo está especulando, deve ser o Elias prometido, João Batista que voltou dentre os mortos, não talvez Jeremias, outro dos profetas, Pedro tem uma revelação. Jesus diz, não foi carne e sangue quem te revelou. Em outras palavras, essa informação que alcançou o seu íntimo, Pedro, ela não veio através de pessoas, ela não veio de vias naturais. Ele está dizendo, foi o meu Pai que te revelou. E eu gosto de olhar exatamente para isso, né? Como uma revelação de Deus. Deus, o próprio Deus está disposto a ampliar o entendimento, o conhecimento que nós podemos ter dele. E quando nós começamos a entrar nesse lugar de revelação, de entender quem ele é, em contrapartida, nós acabamos tendo uma revelação de quem nós somos. Logo depois de ter uma revelação de quem Jesus é, Jesus vira para Pedro como quem diz, agora é minha vez. Agora deixe-me revelar algo ao seu respeito. E Jesus olha para ele e diz, você é Pedro. Essa palavra, né, essa frase de Jesus, na verdade tem um jogo de palavras no grego. Quando Jesus diz, na verdade te digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus usa duas palavras distintas. Quando ele diz você é Pedro, ele diz Petrus, e significa um pedaço, um fragmento de pedra ou de rocha. Mas depois Jesus diz, e sobre esta Petra, uma grande rocha, edificarei a minha igreja. Eu sei que ao longo dos séculos a igreja romana começou a dizer que na verdade a igreja é edificada sobre Pedro, mas isso não é verdade. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8, que nenhum outro fundamento pode ser lançado além do qual já está posto, que é Jesus Cristo. Jesus é o fundamento. Jesus é a pedra. Ao mesmo tempo, nós podemos entender que essa grande pedra sobre a qual o edifício é construído não é apenas a pessoa de Jesus, mas é a revelação de quem Jesus é. Esse é o fundamento em cima do qual
tudo aquilo que Deus deseja construir na nossa vida será edificado. E precisamos também entender que nesse momento Jesus está ampliando a visão de Pedro. Quando ele diz, ainda que ele está dizendo, a pedra sou eu, e você é apenas uma pedrinha. E o apóstolo Pedro entendeu isso. Porque na sua primeira epístola, no capítulo 2, nos versículos 4 e 5, ele chama Jesus de pedra viva. E diz que nós também, como pedras vivas, somos edificados sobre ele para ser casa de Deus. Em outras palavras, Pedro entendeu que ainda que Jesus se refere a ele como uma pedra menor, ele estava dizendo, você é feito do mesmo material, você será colocado sobre mim e juntos nós vamos construir algo. Nós precisamos entrar na revelação de quem somos. Eu vejo muitos cristãos que ao longo de uma vida não conseguem entender o seu lugar em Cristo, a sua posição, né? Aquilo que o Senhor declara a respeito deles. Eles estão sempre diminuindo a si mesmo, pensando de si mesmo de forma pequena, negativa, e não conseguem entender a grandiosidade da revelação de quem eles são em Cristo. Esse entendimento, ele é revolucionário, ele é transformador. E muita gente também sofre por não apenas não saber quem é em Cristo, mas por não entender aquilo que tem. Muitos estão vivendo o que um dia ouvi um pregador se referir a isso e gostei da expressão como a teologia do cabrito. O que é isso? Em Lucas, no capítulo 15, no versículo 29, Jesus mostra que aquele irmão mais velho, da parábola do filho pródigo, né, ele, quando chega em casa e vê aquela festa de recepção, de boas-vindas ao irmão que retornar, ele está indignado, ele não quer entrar na festa. O pai sai para ter com ele, né, tentando convencê-lo a entrar, a participar daquele momento de celebração, e ele está aborrecido. E a queixa que ele faz ao pai é o seguinte, eu tenho te servido todos esses anos e você nunca me deu um cabrito para eu festar com os meus amigos. Agora vem esse outro que dissipou a sua herança e você recebe ele com o novilho cevado. Naquele momento o pai olha para o filho, e eu gosto de imaginar uma cara de não estou entendendo estampada na face do pai, e diz, filho, tudo que é meu é teu. O que aquele pai está dizendo? Por que você estava esperando o dia que eu te desse um cabrito? Todos esses rebanhos são teus. Tudo que é meu é seu. Você podia ter pego o cabrito que quisesse, a hora que quisesse, para ter feito a festa que quisesse com seus amigos. Agora, o que é a teologia do cabrito? É aquele crente que vive aborrecido com Deus, por ele não ter lhe dado uma coisinha, que na verdade é parte daquele tudo que Deus já lhe deu. A falta de entendimento de quem nós somos e do que nós temos tem roubado muitos de nós. Em 1988, 1988, eu era ainda garoto, 15 anos de idade, recém-batizado no Espírito Santo, e comecei a entrar nessa busca de entendimento daquilo que poderia, de fato, me ajudar a avançar no relacionamento com Deus. E eu me lembro de uma história que eu li no livro do Kenneth Hagin, chamado O Nome de Jesus. Ele fazia uma referência a um episódio vivido por Charles Spurgeon. Ele visita uma senhora, né, e ao visitar essa casa, na verdade um casebre feito com caixotes de madeira, ele descobre que ela tinha pendurado na parede um quadro. Era um quadro incomum, diferente. Na verdade, Spurgeon aproximou, viu que era um documento, pediu permissão, a senhora me deixaria examinar o que é isso? Primeiro ele pergunta o que é. Ela, na verdade, tinha trabalhado como empregada, né, para uma família que pertencia à nobreza na Inglaterra. E ela diz, não, antes de morrer a condessa me deixou isso, eu guardo com muito carinho. A mulher era analfabeta e não tinha ideia do que era o documento. Mas se sentiu tão honrada que mandou emoldurar e colocar o quadro na parede. Ele diz, a senhora me permitiria examinar o que é esse papel? E ela disse, sim, contanto que o senhor me devolva. Na verdade, aquilo era um testamento. Aquela condessa, antes de morrer, não tinha filhos, tinha incluído a empregada. O governo já havia procurado, né, registro desse testamento, sem ter encontrado. O dinheiro estava lá rendendo juros. Finalmente ela pôde receber, mas mais de 10 anos havia se passado. Aquele dinheiro teria sido bem mais útil antes. E ele usa isso como uma figura do comportamento de muitos crentes. A gente tem lá a nova aliança, nós temos as declarações da palavra de Deus. Às vezes a gente abraça a Bíblia com carinho, diz que bom que Deus pensou em nós, mas não temos a menor noção do que Ele nos legou, daquilo que Ele nos deu. E a falta de entendimento de quem nós somos e daquilo que nós temos tem nos levado a viver num lugar de mediocridade espiritual que Deus nunca sonhou e que Ele nunca planejou para nós. Então nós precisamos de um posicionamento firme para mudar essa história, para reverter esse jogo.
E eu quero, em terceiro e último lugar, falamos sobre a ignorância em relação a Deus, a ignorância em relação a nós mesmos, né, a conhecer quem somos e o que temos. Mas, em terceiro e último lugar, eu quero falar de algo que as pessoas não conseguem imaginar que seja tão sério, que é não conhecer as leis espirituais, os princípios do reino espiritual, né, as leis que regem o reino de Deus. Então, em Levítico, no capítulo 5, no versículo 17, nós lemos que Deus instituiu no sistema do Antigo Testamento sacrifícios pelo que eram chamados pecados de ignorância. O que isso nos revela? Que pecados cometidos por ignorância, por falta de conhecimento, ainda são tratados como pecados. Ou seja, muitas vezes, diferente daquele que peca de forma deliberada, nós estamos pecando porque sequer conhecemos os princípios que estamos violando. Nós podemos até dizer que a motivação era boa e não ruim, porque não havia o conhecimento, mas no mundo espiritual, isso não é uma desculpa que nos isenta, que nos inocenta de consequências. Então, é importante que a gente comece a entrar nesse lugar de entendimento, né, do mundo espiritual. Em Atos 17:30, o apóstolo Paulo, quando está pregando em Atenas, ele diz que Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas manda que agora todos os homens se arrependam. Em outras palavras, ele está dizendo que apesar de Deus ter entendido que era um tempo de ignorância, ele agora chama as pessoas a se arrependerem daquilo que elas ignoravam ser pecado. Em outras palavras, não é porque estavam na ignorância que não estavam pecando. E Deus está dizendo, eu vou entender que era ignorância da sua parte, mas eu estou te chamando a um lugar de arrependimento. Porque é somente o conhecimento das leis que foram quebradas, para que então haja o arrependimento específico que pode mudar completamente o nosso rumo e a nossa caminhada. Há um exemplo que me chama muita atenção na palavra de Deus, está lá no livro de Gênesis, no capítulo 20, e eu quero ler a partir do versículo 1 até o versículo 7. O texto diz o seguinte, Abraão partiu dali e foi para a terra do Neguebe. Habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Sabemos pela Bíblia que ela era meia-irmã, mas Abraão valorizou isso. Então o texto diz assim, então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse, você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara e por isso disse, Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã, e ela também me disse, é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Deus respondeu-lhe em sonho, verso 6, bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta. Intercederá por você e você viverá. Mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo o que é seu. Então nós vemos Deus dizendo, se você seguir adiante, Abimeleque, você vai ser julgado. Porque a mulher tem marido. Ele está dizendo, mas o Senhor sabe que foi na inocência do meu coração. Né? O Senhor sabe que eu não sabia, Ele me contou outra história, ela me contou outra história, foi na sinceridade de coração. Agora Deus diz, na sinceridade de coração você está a ponto de pecar e na sinceridade de coração você será julgado pelo pecado que vai cometer. Agora Deus está dizendo, pela sua sinceridade, eu estou vindo ao seu encontro, te avisar da armadilha na qual você está entrando. Então precisamos entender que Deus está olhando e por ver a sinceridade, a inocência do homem, ele diz, eu vou te alertar. Porque senão você vai pecar e vai colher as consequências. Então, obviamente, é possível que eu e você pequemos, quebremos princípios e colhamos as consequências sem sequer ter o conhecimento daquilo que estamos fazendo. Isso coloca a situação de que é necessário que a gente conheça as leis espirituais. Alguém disse, e eu gosto muito dessa frase, a lei espiritual que você quebra, ela irá quebrar você. O reino espiritual, né, ele tem princípios, ele tem leis, que quando são quebradas, elas vão desencadear consequências. E se eu e você não temos o conhecimento, vivemos na ignorância, não podemos simplesmente alegar, né, que a gente tinha uma boa intenção.
nós precisamos, além da boa intenção, procurar entrar nesse lugar de conhecimento. Eu vejo exemplos na Bíblia de gente que pecou, né? Talvez sem o claro entendimento de que estava pecando. Um dos exemplos disso é o que nós lemos em 2 Samuel, no capítulo 6, do versículo 3 até o 7, que é a morte de Uzá. Quando Davi, um dos primeiros atos de Davi como rei, é simplesmente trazer a arca da aliança de volta. Aquilo que simbolizava a presença de Deus. Davi levanta uma tenda que passou a ser conhecida como o tabernáculo de Davi. Ele bota ali oração e adoração 24 horas. Davi quer honrar a presença de Deus. Toda a intenção do coração dele é boa. Mas a Bíblia diz que nessa tentativa de trazer a arca de Deus de volta, fizeram o seguinte. 2 Samuel 6, a partir do verso 3, diz: puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros, símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. O verso seguinte nos mostra que Davi fica irado, aborrecido com o acontecimento. Mas a pergunta a ser feita é: o que aconteceu? No livro de Números, no capítulo 7, a palavra de Deus nos mostra que dentre os levitas, a tribo responsável pelo ministério, Deus divide eles entre os grupos, os filhos, né, de Levi. E o texto diz o seguinte, verso 6. Moisés recebeu os carros e os bois e os deu aos levitas. As tribos fizeram ofertas, né? Cada duas tribos se juntavam para dar um carro de boi. Então a Bíblia diz que ao todo juntaram 6 carros de bois. Na hora de distribuir isso entre os levitas, o verso 7 diz assim: 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson segundo o seu serviço. 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari segundo o seu serviço, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Corte, então os levitas eram divididos nessas 3 famílias, os gersonitas, os meraritas e os coatitas. Aos filhos de Coate não deu nada, nenhum carro de boi. O texto diz, porque a cargo deles estava o santuário, que deviam levar nos ombros. A maior parte do santuário, não era só a arca, não poderia ser carregada num carro de boi. Eles tinham que carregar nos ombros. Agora, lá na frente, anos depois, a arca, por muito tempo distante, fora da casa de Deus, todos aqueles sacerdotes se movendo sem o entendimento claro da palavra de Deus, tentam fazer uma coisa boa, que é trazer a arca de Deus de volta. Mas estavam fazendo a coisa certa do jeito errado. Não funciona. Nós temos inúmeros exemplos na Bíblia de que fazer a coisa certa do jeito errado não funciona. Por exemplo, uma coisa certa para se receber de Deus é você ir a Ele em fé e oração por meio das petições. Mas a Bíblia diz em Tiago 4,2, nada tendes porque não pedis. Alguns não recebem porque não pedem, não estão fazendo a coisa certa. Mas no versículo seguinte, Tiago 4,3, a Bíblia diz, pedis e não recebeis porque pedis mal. Isso significa o quê? Que se a gente faz a coisa certa do jeito errado, também não funciona. Nós vemos isso em relação às ofertas. Enquanto a oferta de Abel, né, foi aceita por Deus, Abel e a sua oferta foram aceitos, Caim e a sua oferta foram rejeitados. Cada um fez a coisa certa, porém um deles, Caim, fez a coisa certa do jeito errado. Por isso que Deus depois diz para ele, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Né? Em outras palavras, Deus está dizendo, você só não foi aceito porque procedeu mal. Está fazendo a coisa certa do jeito errado. Podemos dizer o mesmo sobre a ceia do Senhor. Devemos celebrar a ceia do Senhor. No entanto, a Bíblia diz que quem vai participar precisa examinar-se a si mesmo. Porque se participar de modo indigno, em vez de abençoado, vai ser julgado. Eu gosto de dizer que cear é a coisa certa para ser abençoado. Porque a palavra de Deus fala, né, do cálice da bênção que abençoamos. Tem bênção enquanto ceamos. Comunhão com o corpo e o sangue do Senhor. Né? Ainda que os elementos não se transformem, no mundo espiritual nós temos comunhão com o corpo e o sangue do Senhor. Agora, alguns abrem mão de receber a bênção
participam de modo indigno, em vez de abençoados são julgados. Estão fazendo a coisa certa para ser abençoado, quer ser assim, mas estão fazendo do jeito errado. Quando ignoramos as leis espirituais, não importa se há boa intenção, aquela lei que nós quebramos, ela vai acabar quebrando a gente. Consequências virão. Um outro exemplo disso é que a palavra de Deus nos mostra, em 2 Samuel, no capítulo 24, que Davi decidiu fazer um censo. Mas a Bíblia diz que depois do censo houve praga. Alguns podem questionar, bom, Deus deve ser contrário ao censo. Não, ele mandou Moisés em pelo menos 2 ocasiões fazer o censo. O problema não era o censo. O problema é que Davi está ignorando uma instrução que Deus deu. Em Êxodo, no capítulo 30 e no versículo 12, Deus dá uma instrução muito específica a Moisés. Não só mandou Moisés fazer 2 censos, mas deu orientações sobre os futuros censos. Aí Deus diz assim, quando você fizer recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio quando você fizer a contagem, para que não haja entre eles praga nenhuma quando você fizer a contagem. Qual foi a consequência do censo de Davi? Que uma praga se instala na nação. Agora, o problema era o censo? Não, era não fazer a coisa certa do jeito certo. Então percebemos ao longo das Escrituras que as leis espirituais que nós quebramos, elas vão quebrar a gente. A ignorância ela tem cobrado um preço muito caro. Os danos da ignorância são imensuráveis. Nós estamos tentando mexer alguns desses aspectos para tentar levar você a reagir contra esse lugar de estagnação espiritual causado pela ignorância. Mas o antídoto, e é com isso que eu quero terminar e concluir a nossa conversa, a nossa reflexão de hoje. O antídoto é um só. Nós precisamos buscar o conhecimento. Né? Precisamos buscar o conhecimento. Conhecimento, na perspectiva bíblica, é tratado como riqueza, na perspectiva espiritual. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 5, Paulo diz, em tudo vocês foram enriquecidos nele. Quando você só lê essa frase, enriquecidos nele, em Cristo, parece que está falando de toda a boa dádiva do céu. Mas olha o que ele diz, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Ele está dizendo que depois de toda a descoberta inicial da conversão, à medida que eles eram instruídos na palavra, que eles recebiam conhecimento, eles estavam sendo enriquecidos. Porque não era apenas informação. A informação era um antídoto contra os danos desse lugar de ignorância. E nós precisamos valorizar o relacionamento com o conhecimento que Deus quer que a gente tenha. Todo o conhecimento que Deus quer trazer ao meu e ao seu coração já foi pré-determinado, pré-estabelecido por Deus e nos é oferecido por meio da sua palavra, da revelação da sua palavra. Eu sei que o Espírito Santo pode trazer revelações personalizadas sobre o projeto que ele tem para alguém. Mas quando falamos de leis do mundo espiritual, tudo o que eu e você precisamos saber, conhecer e entender, já foi comunicado por Deus na sua palavra. No entanto, esse conhecimento não vem por download gratuito, automático, instantâneo. Ele precisa ser buscado. O livro de Provérbios nos diz, no capítulo 18, o versículo 15, o coração do sábio adquire o conhecimento. O ouvido dos sábios procura o saber. Então o conhecimento tem que ser adquirido. O saber precisa ser procurado. É a única forma de encontrá-lo. E como faremos isso? Examinando as Escrituras. Jesus diz em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E Jesus diz, são elas que dão testemunho de mim. Se queremos conhecer a Deus, se queremos conhecer a Cristo, se queremos saber quem somos, o que nós temos nele, se queremos conhecer as leis espirituais que não podem ser quebradas e nem tampouco ignoradas, nós precisamos mudar o nosso posicionamento em relação à palavra. Eu, com muita tristeza no coração, constato crentes que raramente leem a Bíblia. Raramente. Alguns sequer se dão ao luxo de acompanhar aquilo que nós estamos lendo e compartilhando nos cultos. Sequer se dão ao luxo de abrir, de procurar ler, de conferir, né, de dizer eu vou pensar, vou refletir nisso. Não leem a palavra de Deus. E depois, muitas vezes o posicionamento de alguns é eu não entendo que minha vida espiritual não rompe, porque você está sendo destruído, escravizado pela própria ignorância. Só há um remédio, só há um antídoto. Decidimos ter um posicionamento. É lógico que o conhecimento de Deus, ele é progressivo, ele é crescente. Porque
Ao mesmo tempo que nós falamos de um ímpio que não conhece nada de Deus, nós falamos de gente dentro da igreja que está sendo, recebendo aquele rótulo para vergonha deles, como disse Paulo, de que eles não têm o conhecimento de Deus. Não quer dizer que eles não têm conhecimento nenhum, mas eles não têm o conhecimento que poderiam ter, que poderia levá-los a um lugar mais profundo. Então, esse conhecimento, ele não pode estagnar, ele tem que ser progressivo. Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Nós precisamos entender que o conhecimento de Deus não é diferente, é tão progressivo quanto a luz do sol. Colossenses 1,10 diz, Paulo está orando pelos colossenses e um dos seus clamores, do seu pedido, dos pedidos que ele faz a Deus, é que eles possam frutificar, e ele diz assim, crescendo no conhecimento de Deus. O apóstolo Pedro diz em 2 de Pedro 3,18 que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Assim como ele mostra que a graça é essencial a ponto de dizer cresçam nela, ele está dizendo o conhecimento do Senhor Jesus também é essencial. Se entendemos que o conhecimento é tão vital, tão essencial, que é o grande antídoto para essa ignorância destruidora e escravizadora, e entendemos que é nossa responsabilidade buscá-lo, embora a gente não precisa buscar só com os recursos naturais. Eu gosto de, à medida que estou lendo a Bíblia, o tempo todo ficar dizendo, Espírito Santo, me guie, o Senhor é o Espírito da verdade. Jesus disse que o Senhor nos guiaria à verdade, ilumina os meus olhos, me ajuda a ir além da minha capacidade humana, natural, traz percepção, traz entendimento espiritual, traz revelação. E acredito que esse é um nível de conhecimento que deva ser buscado. O primeiro livro que eu publiquei no formato de livro, antigamente tive uma publicação anterior a essa, que era mais para uma apostila, se chama O Conhecimento Revelado. Alguém me disse, por que esse foi o primeiro livro? Eu falei, porque foi um dos entendimentos mais revolucionários da minha vida. Saber que a gente precisa de conhecimento e que é um nível de conhecimento que não é só natural, não é só ler livro, é você se permitir ser iluminado por Deus. Eu quero desafiar o seu coração a assumir não apenas a sua responsabilidade de buscar o conhecimento, mas viver essa jornada extraordinária que vai te poupar dos danos da ignorância, dessa ignorância destruidora e escravizadora. E você é responsável, ainda que esteja limitado, como Cornélio, que não sabia muita coisa sobre Deus ou a vida cristã, mas estava ali o tempo todo orando, dizendo, Senhor, eu quero conhecer, eu quero entender, eu quero viver. Se houver no seu coração esse anseio, essa aspiração, o próprio Deus virá ao seu encontro, ampliando a sua revelação. Mas você que já teve um encontro com Cristo e já sabe de quão extraordinário é o tesouro da palavra, decida separar tempo todos os dias para crescer no conhecimento de Deus, de quem você é, do que você tem e das leis que governam o mundo espiritual. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs, eu oro por cada pessoa alcançada por essa palavra. Eu oro que o Teu Espírito faça algo no íntimo de cada um. Eu tentei compartilhar isso, ó Deus, da forma mais simples, generalizada possível, mas o Senhor pode trazer aplicação personalizada como ninguém. O Senhor pode trazer, de fato, um nível não só de compreensão, mas de resposta dentro de cada um deles. E nós oramos por isso. Oramos que cada um possa se levantar, vendo a ignorância como um inimigo a ser vencido, vendo a ignorância como algo extremamente danoso, e entendendo que o único antídoto é o conhecimento, que se recebe principalmente por meio da Tua palavra. Eu oro que nesse ambiente de oração, do relacionamento cultivado com o Senhor no dia a dia, também haja revelação da Tua palavra. Mas eu oro que possamos trilhar esse caminho, essa jornada de conhecimento, que se demonstre, ó Deus, ser libertadora na vida de cada um deles, que se possa ser dito sobre cada um deles, que eles conheceram a verdade, e a verdade os libertou desse lugar de escravidão produzido pela ignorância. Eu oro por uma santa indignação sendo liberada, provocada pelo Senhor dentro de cada um de nós, para que nenhum de nós aceite de forma passiva viver nesse lugar de ignorância, mas que a gente decida escrever uma história diferente, buscando ao Senhor, examinando as Escrituras, buscando crescer no conhecimento de Deus. Eu oro em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus. E que não apenas agora, mas mesmo depois de terem ouvido essa palavra, que
Que o Teu Espírito permita que haja reflexão, que haja aplicação e que possa haver um despertamento para a Tua palavra. Nós oramos por fome pela Tua palavra no coração do Teu povo. Que se cumpra nos nossos dias a profecia que o Senhor, por meio de Amós, liberou, dizendo: eis que vem dias, diz o Senhor, em que trarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Clamamos no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Amém.